Bom, galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre dead time de bicos injetores e correção por tensão. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Eu tenho visto aí a galera em algumas salinhas que eu participo, na salinha da Pandu, no WhatsApp e em outras salinhas também, com um pouco de dúvida, um pouco de confusão aí no que tange ao dead time, tá? E até às vezes até invertendo os conceitos ou então trabalhando aí numa tentativa e erro que não é algo interessante de se fazer numa injeção, tá? O ideal é você ter uma orientação, ter um sentido no que você está fazendo e não simplesmente sair testando coisas aleatórias sem algum conceito por trás, tá? Então, bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Além de ver as dúvidas da galera lá, recentemente eu estava ajudando um amigo com o acerto do carro dele e aí ele me mandou o mapa de correção por tensão dele. Tá, eu reproduzi aqui no meu e, bom, o mapa aqui veio representado pelo que ele me mandou é mais ou menos isso aqui, tá? Então os 13 volts estão aqui. E aí, para entender um pouco por que isso está errado, a gente vai falar sobre a conceituação do dead time, até para quem não entende ou não sabe o que é, já ficar claro do que a gente está falando. O dead time, esse é o gráfico que representa o que é o dead time, o conceito dele, tá? Então aqui você tem a corrente enviada pelo driver da injeção. O driver é o que pulsa o bico da sua injeção, tá? O seu driver ele é digital, ele só trabalha em 1 ou 0, on ou off, tá? Ou ele está energizado ou não está energizado. Todo elemento digital, vamos dizer assim, né? Toda transmissão de energia de maneira digital funciona dessa maneira, de energia ou de dados, é uma onda quadrada, tá? Então aqui está o seu driver, no momento que ele pulsa o bico e no momento que ele encerra a atuação dele e fica desligado, tá? E aqui embaixo está a posição do pistonete do seu bico injetor, tá? Então repara que no momento que o seu driver inicia o pulso, ele dispara o pulso para o bico injetor, essa é a curva de resposta aqui do injetor. Então ele começa a se abrir e chega à sua abertura total. Mantém-se aberto e quando você dá o comando de desligar, ele se fecha e cai para a posição fechada. Então é dessa maneira que ele varia entre as posições abertas e fechada, tá? Agora você pode notar que quando o seu driver envia o pulso, existe um tempo decorrido, um delay aqui, entre o driver enviar o pulso e o injetor estar totalmente aberto. Esse tempo é chamado de tempo morto do injetor, tá? Uma tradução literal aí de dead time, tá? Esse é o tempo morto, é o tempo entre eu enviar o comando e ele responder. Existe também o tempo de fechamento, mas ele é bem menor do que o tempo de abertura e ele, para a maioria dos acertos aí, ele é desprezível, então as injeções a maioria delas não considera esse tempo morto aqui, tá? Esse tempo de fechamento, somente o tempo morto de abertura. Bom, então esse é o conceito de dead time, tá? O dead time vai variar em função da tensão que estiver sendo aplicada aí no seu sistema. Então, no caso, a tensão de bateria, a tensão gerada pelo alternador, em conjunto, as duas formam a tensão que está no sistema elétrico do seu veículo, né? Então, quando a gente fala por que o dead time varia de acordo com a tensão, pensa que o driver está enviando uma tensão determinada aqui, né? O nominal do sistema de trabalho do carro é 12 volts. Mas, se você for ligar seu carro e for medir, você vai ver que ele trabalha com 13, com 14, alguns carros trabalham com 14,5 até. É uma tensão superior, quanto maior a tensão, melhor os componentes elétricos vão atuar. Então, por exemplo, esse dead time com 12 volts ele tem uma medida de tempo. Se você aplicar 13 volts, que é uma tensão maior, ele tem uma medida de tempo menor. Se você aplicar 14, ele vai ficar menor ainda, e assim por diante. E o inverso também é verdade. Se você aplicar menos tensão, essa curva, essa barriga aqui, ela vai aumentar. Tá? O seu injetor, como você está fornecendo menos energia para ele, uma menor tensão de trabalho, ele vai ficar mais preguiçoso, ele vai demorar mais tempo para se deslocar de fechado, como eletroválvula, até aberto, até a condição de abertura total. Tá? Isso aqui é um comportamento padrão de acordo com o seu injetor, tá? Cada injetor tem um comportamento, mas eles são feitos em série, então todo modelo de injetor tem uma característica diferente de dead time, mas é padrão entre eles. Então, o fabricante geralmente fornece
esse dado, você não precisa testar, você não precisa ficar fazendo tentativa e erro ou chutar um valor aí, tá? O fabricante fornece ou existem maneiras de encontrar esse valor, tá? Algumas injeções aí mais modernas já fazem esse teste e você pode botar seus injetores para fazer um pulso e ver diminuindo e ver quando que ele para de responder. É uma maneira meio grotesca de descobrir, mas funciona, e a mais eficiente de todas seria em uma bancada, né, com equipamento adequado, você dá esse pulso aqui, esse sinal digital, né, essa onda quadrada, e com um segundo equipamento de ultrassom verifica quando que o bico dá resposta de abertura total. E aí você consegue medir o dead time. Tá? Para nós aqui, a solução mais prática, né, é ou procurar pelo datasheet do injetor, que o fabricante geralmente fornece, ou então ver alguém que já tenha medido na internet. Tá? Então eu vou dar o exemplo aqui para vocês, né, como que eu faço para descobrir qual é o dead time do meu bico. Você vai me perguntar. Então a resposta no meu caso aqui, por exemplo, eu uso eu tenho dois injetores aqui que eu uso, tá? Um é o 0280 155 968, que é esse carinha aqui, ó. Ele é conhecido como Green Giant. É o verdinho, também é conhecido por aqui, né? É o bico do injetor do Volvo S60 Turbo, 42 libras. É um bico original muito bom para usar, para manter uma lenta lisa do carro, né? Ele oferece um fluxo bom e mantém uma lenta boa. Outro que eu utilizo é o Siemens Deca 80. Tá, então você sabendo qual é o seu injetor, você vai procurar o seu injetor pelo código. Então no caso aqui, esse eu já passei o código aqui para vocês, dei um exemplo. Todo injetor Bosch tem esse código Bosch. Se for um Marelli, geralmente ele tem o IWP, né? Então, por exemplo, IWP 065, tá? É um injetor aqui, se eu não me engano, de Santana Álcool, tá? Que é muito usado aí nos APs como bancada A. Bom, então como procurar? O que você vai fazer é utilizar esse código do seu injetor e aliar a palavra dead time numa busca do Google, tá? É bem simples, bem tranquilo de encontrar, tá? Então vou fazer um exemplo aqui para vocês, eu vou fechar tudo. Tá, então eu vou fechar tudo aqui e vou dar um exemplo para vocês. Então digamos que eu só sei o código do meu injetor. Então é 0280 155 968 dead time. Tá? Fazendo essa busca, por exemplo, aqui para esse bico, né, que é um Bosch, tem um fórum gringo aqui da Megasquirt e tem algumas informações também de revendedores gringos, né, e às vezes você vai encontrar até do próprio fabricante com o datasheet do injetor. No caso aqui, por exemplo, é um fórum. Esse fórum é bem confiável, então nesse caso eu posso utilizar essa informação. Teve um cara aqui que mediu e encontrou aqui os dead times por cada tensão, qual é o dead time desse bico, tá? Então aqui eu já tenho dos meus dois. Então nesse caso aqui, esse é do Siemens Deca. Então eu tenho tensão de bateria versus dead time em milissegundos. E para esse aqui eu guardei essa tabela como referência, tá? Então é assim que você encontra o dead time dos seus bicos, tá? E aí você vai me dizer, poxa, mas o meu bico não encontrei informação dele, ou é um bico retrabalhado. Se você não encontrou, você pode utilizar, não é o correto. Geralmente o pessoal utiliza isso aqui para bico de baixa impedância, que são os bicos abaixo de 12 ohms de resistência, né, de impedância. Você utiliza 0,6 milissegundos. E para os bicos de alta impedância, você pode utilizar 1 milissegundo. É uma maneira geral, vai funcionar, mas não é o correto. Tá? O correto é fazer a busca mesmo e encontrar as informações do seu bico injetor. Bom, então uma outra dica que eu dou é a seguinte: quando você for pegar a informação do seu injetor, você vai ter que utilizar aqui por exemplo eu utilizo a Pandu, tá? Quando você for fazer a configuração, mas isso vale, eu utilizo a Pandu, mas é um conceito que vale para qualquer injeção. Quando você for fazer a configuração
setup do seu motor, aqui no caso, você vai ter, ele vai te solicitar o dead time base do bico, tá? Então aqui, por exemplo, eu ia usar 0,650 milissegundos, se eu não me engano. É isso mesmo. Como que você vai pegar? Se ali você tem várias tensões de trabalho, né? E o respectivo dead time. Então qual que eu devo considerar? Esse de 12, o de 13, o de 14, qual que eu uso como base para ter a minha referência? Bom, o que eu costumo fazer e considero mais correto, tá? Cada um aí vai fazer de um jeito, mas eu considero a tensão de trabalho em que o motor fica na maior parte do tempo, tá? Então você vai ligar seu carro e vai ver em qual tensão ele fica. A plena carga ou se for um carro com alternador, geralmente a partir da marcha lenta você já tem uma tensão praticamente constante, tá? O que você vai fazer? No meu caso aqui, o meu carro fica sempre com 13 a 13,1 milissegundos, então eu vou usar esse valor aqui, tá? No caso 0,649. Então, como ele não aceita aqui 649, eu vou ter que usar o arredondado, 650, tá? Bom, e aí voltando para cá, a gente vai conseguir explicar por que esse mapa está errado, tá? Tá incorreto. Porque essa não é a curva que você deve obter. Pelo contrário, está tudo errado aqui, tá? Então vamos considerar, por exemplo, lá 13 volts, que é o meu mapa base. Aqui eu deveria ter 0. Ou se você for utilizar 12 volts, nos 12 volts você deveria ter 0. Enfim, onde você for considerar sua tensão base, você vai lançar o valor aqui no dead time do injetor e a sua correção naquela tensão vai ser sempre 0. Tá? Naquela tensão você não mexe em nada no dead time do seu bico injetor. Tá? Então no caso a correção aqui deveria ser 0. Tá? E por que o conceito aqui está errado? Bom, voltando aqui na questão do dead time, vocês devem lembrar que eu falei que conforme maior a tensão aplicada, mais rápido o injetor abre. Então menor fica o dead time. Enquanto quando a tensão do sistema cai, o dead time aumenta porque o bico tem menos energia disponível, então ele precisa de mais tempo para abrir. Tá? Então, qual que é o conceito aqui? Se com 13, digamos que eu vou zerar tudo aqui agora para não ter confusão, tá? Então agora eu tenho 0 de correção na minha faixa inteira. 13 volts eu já sei que é minha base, tá? Então se aqui é a minha base, quando a minha tensão cair, eu preciso compensar essa diferença de tempo que o injetor vai levar para abrir. Então para cá, a minha curva deve sempre aumentar. E quando a minha tensão for maior, eu vou precisar de menos tempo para que o bico injetor se abra. Então a minha curva para cá ela tem que diminuir. Tá? Estou fazendo de maneira grotesca aqui para vocês entenderem. Então dos 13 é neutro, né? Correção 0. Para trás eu aumento o meu dead time. Dá um exemplo aqui. E para frente dos 13 volts, que aqui está com 0, eu diminuo. Porque com mais tensão eu preciso de menos tempo para o bico abrir. E com menos tensão eu preciso de mais tempo. Preciso considerar isso no meu cálculo de injeção. Tá, então aqui eu vou fazer com vocês o exemplo do mapa para aquele injetor lá que eu mostrei, que está aqui. Bom, então se eu considerei como base 13 volts, a minha correção, eu já lancei lá na configuração do meu injetor 0,65 milissegundos. E para cá eu só vou calcular as diferenças e ir lançando quanto que eu tenho de correção. Tá? Então aqui você pode usar uma calculadora, você pode fazer várias coisas. Tá? O que eu costumo fazer é isso aqui, abrir uma planilha do Excel. Tá? E aí onde eu vou lançar aqui com 13 volts, o meu tempo é 0,649. Tá? Bom, e aí por exemplo aqui o mapa, as demais injeções funcionam de volt em volt, tá? Mas a Pandu ela trabalha de meio em meio. Então para cá eu vou fazer subtraindo. Isso aqui tudo você pode fazer na calculadora com papel na mão, tá? Eu só estou fazendo aqui para simplificar.
A escala dela vai de 8 a 15, sempre de meio em meio. Então aqui eu vou ter 8. E para cá eu vou somar meio. Então para cá eu vou até 15. Tá? Vou reduzir um pouco aqui, beleza. Então aqui eu tenho 0, era 649, eu digitei até errado. 0,65. Ok, beleza. Então agora pela tabela aqui, e aí eu já vou tocar em outro ponto que a gente vai ter aqui de problema, tá? Mas vamos lá, pela tabela eu tenho com 12 volts 0,739. Então eu vou lá nos 12 volts 0,739. O ideal aqui é formatar todos eles como duas casas decimais. Quem não souber mexer no Excel direito, tiver dificuldade, pode usar uma calculadora, tá, gente? O princípio aqui é o mesmo, tá? Então, bom, vamos lá, vamos continuar. Com 11 volts eu tenho 0,858. 0,858. Com 10 volts eu tenho 0,998. Com 9 eu tenho 1,187. Com 8 eu tenho o dead time de 1,437. Tá? E para cima aqui, né, do meu tempo base, com 13 volts eu tenho, com 14, aliás, perdão, eu tenho o dead time de 0,565. Com 15, 0,503. Beleza, então eu já tenho aqui o dead time do meu injetor em cada tensão. Qual que é o problema aqui, né? Se eu utilizasse outras injeções, como por exemplo aqui a mais utilizada, né, Fieltech, essas outras injeções elas trabalham com correção de volt em volt, então elas interpolam isso aqui para você. Existem injetores que você vai encontrar na internet a tabela de meio volt em meio volt, mas às vezes não é tão comum, tá? Então aqui, por exemplo, o mapa da injeção por tensão aqui ele trabalha de volt em volt, tá? E ele faz essa interpolação entre um e outro para você. Então se for 8,2 volts, ele vai fazer a interpolação entre 1.44 com 8 e 1.19 com 9, vai fazer uma regra de 3 e vai encontrar 8,2. A Pandu ela já trabalha com uma resolução um pouquinho maior, trabalha de meio e meio. Como nesse caso eu não tenho dado, eu vou interpolar para poder montar uma reta certinha. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a média. Vou simplificar aqui, tá? 0,57 mais 0,50, o resultado eu divido por 2 para fazer a minha média. Tá? Então isso aqui eu vou aplicar para todas as minhas lacunas, fazendo uma interpolação aqui por média. Tá? Se você olhar aqui agora, vou deletar essa série aqui. Essa é a curva de resposta em milissegundos do dead time do meu bico injetor. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Este é o dead time. Então, qual deve ser a correção? Tá? A correção é muito simples, é só verificar em relação ao seu tempo base, que no meu caso é 13 volts, quanto que ele varia. Então, por exemplo, aqui 13 volts para 13 volts não variou em nada. Quando eu vier para 12,5, eu já tenho que fazer uma correção de 0,04 milissegundos. Se a minha tensão subir para 13,5, eu vou tirar o mesmo valor. E assim vai. Essa é a minha curva que eu acrescento, de acordo com eu acrescento tempo de injeção conforme largura de pulso, né? Conforme a minha tensão cai, conforme a minha tensão sobe, eu vou tirando
largura de pulso. Então agora tudo que você precisa fazer é pegar essa correção e lançar na injeção, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou voltar lá e com 13 volts eu já sei que a minha correção é 0. Quando a minha tensão subir, ela vai ser menos 0,04. Opa. Menos 0,04. Tá? Quando ela for 14, eu vou fazer esse valor aqui, menos 0,08. Quando ela for 14,5, vai ser menos 0,12. Quando ela for 15, eu vou tirar 0,15. Maravilha, eu já tenho a minha correção para frente, né? Ou seja, quando a tensão aumentar no sistema, o quanto que eu vou diminuir a minha largura de pulso de bico. Agora para trás, quando a minha tensão cair, o que eu vou fazer? Eu tenho que compensar aumentando a minha largura de pulso. Então eu venho copiando aqui também. Para cá é 0,04, 0,09, 11,5, 0,15, com 11 volts 0,21, com 10,5 0,28, com 10 volts 0,35, 9,5 0,44, com 9 volts 0,54, 8,5 0,66 e 8 volts para finalizar, eu acrescento 0,79 milissegundos. Então essa é exatamente a curva de resposta do meu injetor, tá? De acordo com a tabela de dead time dele. Então aqui eu tenho o conceito correto, eu parto de 13 volts, onde eu não tenho correção nenhuma, minha correção é 0. Quanto mais a minha tensão cai, eu vou aumentando o meu dead time, né, o meu tempo de injeção, eu compenso em milissegundos até 0,79, no caso se ele caísse para 8 volts, que é algo até praticamente impossível, vou dizer, de acontecer, tá? Você vai trabalhar geralmente aqui na faixa de com o motor em funcionamento, geralmente entre 12 e 14,5, e na partida é que ele vem para cá 9, 8, 8,5, tá? Somente na partida, não é usual ele vir para esse lado aqui para menos de 11,5, 12 com o motor em funcionamento, tá? Mas você tem o mapa completo aqui para determinar o comportamento do seu bico injetor, a variação dele de acordo com a tensão, tá? Isso aqui já vai servir para 90% dos motores, tá? Mais de 90% aí dos carros. As pessoas vão dizer, mas você não tem que compensar só a abertura do bico injetor. Sim, existe também a carga do alternador que vai te atrapalhar aí. Por exemplo, se você ligar um som pesado, se você tiver isso no carro, se você ligar um farol que consome muita potência, muita iluminação, enfim, muitos elementos consumidores de energia no carro, a sua tensão vai cair e não adianta você compensar somente o tempo de abertura do bico injetor, né? Você vai precisar compensar também a carga que o seu alternador vai fazer no virabrequim do seu motor, porque ele está consumindo potência para gerar a energia extra que esses equipamentos estão consumindo, tá? Então, sim, em determinados casos isso aqui não vai ser o bastante, tá? Então, o que você vai ter que fazer nesses casos? Você vai ter que ver, quando você acende farol, liga um som, etc e tal, para onde vai a sua tensão, né? Então, digamos, por exemplo, 12 volts, e o meu carro ficou mais magro, né? Então, eu venho aqui e compenso um pouco, e aí eu ajusto toda a curva para trás, de maneira a interpolar. Eu tento ir colocando consumíveis no carro, que levem a tensão para onde eu quero, né? Vai ser bem difícil aqui para o final, você vai ter que interpolar, porque dificilmente você vai conseguir derrubar de 11 volts, tá? Mas aí você vai ligando os consumíveis do carro, do mais leve, né, do mais fraco para o mais forte, até você encontrar a curva.
tá? Eu vou voltar aqui para deixar o exemplo certo, tá? Mas em mais de 90% dos casos isso aqui só já resolve, tá? No meu carro resolveu, ficou perfeito. Se você precisar de algo adicional, vai ser sempre para compensar geralmente esse lado aqui. Então você vai aumentar um pouquinho mais, fazer uma curva levemente mais agressiva para o lado de cá, para o seu carro não ficar morrendo ou oscilando a marcha lenta quando você, por exemplo, estiver de noite, né, no engarrafamento. Você vai estar com uma bateria um pouquinho menos carregada, aí você vai ligar com chuva, vai ligar o limpador de para-brisa, você vai estar escutando uma música e você vai ligar os faróis e vai pisar no freio. Então cada vez mais consumíveis no carro, a tensão vai caindo, né? Beleza? Tá? Aí para finalizar, só mais uma dúvida que o pessoal com certeza vai ter aí, né? As injeções mais modernas, elas têm 2 mapas de correção por tensão. Para quando você utiliza mais de uma bancada, você poder fazer essa compensação de dead time, no exemplo que eu dei, para 2 injetores diferentes, né? Eu tenho aqui um pro Bosch e outro pro Siemens Deca. Digamos que eu atualmente eu uso só o Siemens, tá? Mas digamos que eu usasse cada um em uma bancada. Eles têm uma curva de resposta do dead time por tensão diferente. Então eu teria que considerar 2 curvas de correção, uma para cada bancada. Algumas injeções, como por exemplo a Pandu, não é possível fazer essa correção por uma para cada bancada. Então o que você vai fazer? Aí é um conselho meu já, tá? De como eu faço, tá? Você vai utilizar a correção por tensão de bateria para corrigir o dead time da sua bancada A, sempre. Tá? Quando você não tiver disponível a correção para fazer nas 2 bancadas. Por quê? Você vai precisar da correção de dead time, geralmente é na marcha lenta ou em situações de baixa rotação, que são as situações onde você vai mais sofrer quando você ligar algum equipamento no carro e a tensão cair, ou por algum outro motivo a tensão cair. Tá? Bancada B só é acionada com o pé no fundo e pressão de turbo cheia, então o seu alternador sempre, se ele estiver em boas condições, lógico, ele vai estar mantendo o sistema do carro funcionando daqui para lá, de 13 volts para frente. Tá? Então quando você tiver só um mapa de correção por tensão de bateria, opte sempre por utilizar a correção do injetor da bancada A, ok? Então é isso, galera, espero que tenha ajudado o pessoal aí, que com isso aqui o carro funcione mais redondo aí. Quem está tendo problema com dead time, está chutando valor, não chutem valor, não tentem resolver por tentativa e erro, tá? Acerto de motores não é tentativa e erro, tá? É entender, compreender os princípios de funcionamento da máquina e aplicá-los de maneira a utilizar o seu conhecimento a seu favor. Então não chute valores. Eu já vi gente fazendo gráfico aqui que só falta fazer dançar hula, vai para cima, vai para baixo, vira para um lado, vira para o outro. Não. A curva típica de dead time é essa, tá? É uma curva suave, é uma curva que acrescenta tempo de injeção conforme a tensão cai e te retira, né? Diminui o tempo de injeção conforme a tensão sobe. É simples, tá, gente? Isso aqui muita gente faz confusão, muita gente tem dificuldade e é algo extremamente simples. Então é isso, tá? Fica a dica aí pro pessoal que estava com dúvida. Espero ter ajudado todo mundo aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!